Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o capacitor. Nós vamos falar sobre capacidade elétrica ou capacitância, né? Para finalizar aí nossa parte de eletrostática. Para começar a entender os conceitos sobre capacitor, a gente vai falar sobre a garrafa de Leiden. Leiden é uma cidade lá na Holanda. Petrus van Musschenbroek construiu a garrafa de Leiden. É um dispositivo capaz de armazenar aí cargas elétricas, né? Então vamos lá. É um recipiente de vidro, né, com água dentro, com um fio condutor submerso na água, e a mão serve como terminal externo e o fio como terminal interno. Ela armazena pouca energia e carga, mas o suficiente para gerar faíscas. Vamos lá, a evolução da garrafa de Leiden. Com os conhecimentos e conceitos físicos analisados na garrafa de Leiden, foi possível criar os capacitores. Então, o capacitor aí é uma evolução das ideias, né, da garrafa de Leiden. É um componente, né, um elemento de um circuito elétrico capaz de armazenar carga elétrica e energia até determinado limite. Este limite depende da sua constituição e da sua forma. Onde os capacitores são utilizados, né? Eles são utilizados em dispositivos eletrônicos, né, circuitos elétricos, que precisam de grandes intensidades de corrente elétrica. Eles são bons estabilizadores de corrente, né? Sua função é armazenar a carga elétrica e depois descarregá-las em determinado momento. Portanto, servem como um depósito de energia. Flashes de máquinas fotográficas e memórias de computadores são exemplos aí de aplicação da utilização dos capacitores. Tem um videozinho aqui sobre a garrafa de Leiden bem interessante. Esse vídeo está disponível na internet. Vou passar o vídeo para frente aqui. A gente vai precisar. Olá, alunos. Ao longo desta aula, nós vamos continuar falando, né, sobre campos elétricos. Agora falar um pouco sobre energia eletrostática. Eu vou passar aqui para frente. E capacitores, que são de Leiden. Então, o Cláudio trouxe uma garrafa mesmo, tá certo? Muito bem, então, agora a palavra está com ele, né? Bom, então, essa garrafa de Leiden a gente vai mostrar os detalhes de como a gente monta, né? Que é bem fácil de montar. E a maneira de você carregar essa garrafa. Então, na verdade, a gente não precisa de geradores de Van de Graaff ou Windsurst, são mais caros, né? Basta ter uma forma de pizza, né? Um cabo isolante e um forro de PVC, qualquer coisa. Não tem nenhuma carga armazenada nele no momento, né? No momento, então eu vou carregar, né? Então o que eu vou fazer é esfregar bem aqui o forro de PVC. Então eu estou eletrizando por atrito, né? E como nós já vimos, a gente pode carregar por indução e aterramento. Ok. Você tem carga agora aqui e vai passar a carga para lá. Para lá. A cada vez que você faz isso, algumas cargas elétricas passam para lá, não é isso? Exatamente, exatamente. A gente pode até ouvir o barulhinho, né, Mas o número de elétrons que se transfere de cada vez, né, é acima de bilhões, na verdade, né? Bom, sim, é uma coisa curiosa isso, porque a gente nunca se dá conta, né? Exatamente. Você vai transportando, né, transferindo o elétron, né, daqui para a garrafa, né, e ela está armazenando as cargas. Armazenando, exatamente. Cada vez você passa mais elétrons para lá. Isso. E o ideal é que você tenha aqui uma lâmina aqui de papel de alumínio, papel de cozinha mesmo, de alimentos. Você coloca aqui e segure, né? Então, quando você aterra, você aumenta a quantidade de cargas. Para você não descarregá-la, senão você
Na verdade é para você aumentar a quantidade de cargas induzidas. Então você aumenta, né, a faísca e aumenta então a quantidade de cargas, do que simplesmente você deixar assim, né? Assim, você veja que a faísca é bem menorzinha, né? Quando você segura, por causa do aterramento, você aumenta a indução, aumenta a quantidade de cargas que você pode armazenar. A cada viagem, bilhões. Bilhões, exatamente. Bom, então agora, para mostrar como é que a gente pode mostrar uma descarga, né? Como é que você pode produzir uma corrente elétrica através de um circuito, usando essas cargas, né? Então, vamos passar de carga estática para carga dinâmica, uma corrente elétrica. Então, para isso, o ideal é que a gente chame aí duas pessoas da produção, 2 colegas, e a gente vai fazer, então, um circuito em série. Eu também vou participar. Então, vamos dar as mãos. O Gil também? Ok, também. Vamos lá. É isso. Então, aqui, o Gil pode chegar mais perto. Ok. Então, é o seguinte, nós estamos fazendo, então, uma corrente, né? Tá? Então, vou contar. Você pode levantar o braço aí, Gil? Então, vou contar até 3, né? 1. Não, não é nada pequeno esse choque, não, Cláudio. Nossa, Não foi, não? impressionante. Obrigado, Olha, então, pela é participação. quase que um choque significativo esse, hein? Sim, sim. Mas é um isso, choque, pra, né, de curto para tempo. demonstrar, né, que Exatamente. realmente você... Então aí, gente, a gente pôde observar aí como que a garrafa de Leyden, ela armazena, né, carga elétrica, armazena energia aí, e com a descarga elétrica ali, observou-se que o pessoal tomou um choquezinho, né, evidenciando aí essa descarga. O capacitor tem essa mesma propriedade aí, que é de armazenamento de carga elétrica e energia. Armazenou. Vamos lá, vou passar para frente aqui. Depois, quem quiser, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição da nossa aula aí. Quem quiser assistir o vídeo completo depois, assista. Então vamos falar sobre capacidade elétrica ou capacitância, né? Então, eletrizando um condutor, ele adquire um potencial elétrico, V. Isso a gente já viu nas nossas aulas passadas, né? E a variação de carga elétrica, Q, neste condutor, é diretamente proporcional ao seu potencial elétrico. Então, Q é proporcional a V. A constante que vai transformar essa proporcionalidade em uma igualdade é o que a gente chama de capacitância ou capacidade elétrica. Então a gente tem aí que Q igual a C vezes V, onde Q é a quantidade de carga, C a capacitância e o V o nosso potencial elétrico. Então C é uma constante de proporcionalidade que pode ser chamada de capacidade elétrica ou capacitância. Vamos lá, trabalhando a equação aí. Se a gente isolar a capacitância na relação, a gente tem que essa capacitância é a quantidade de carga sobre o potencial elétrico. Então, no sistema internacional, a unidade de medida de capacitância é chamada de farad. Então, um farad é igual a 1 coulomb por 1 volt. Então, um submúltiplo do farad muito utilizado é o microfarad, simbolizado pela letrinha grega mi, né, antes do F, um prefixo aí que vale 10 a menos 6. Então, como no experimento, podemos adotar aí um condutor esférico eletrizado em equilíbrio, de raio R, isolado e com carga Q. Então, considerando que ele está imerso em um meio com constante eletrostática K, qual será a sua capacitância? Então, a gente tem que determinar inicialmente aí seu potencial elétrico, né? Então, vamos lá. Relembrando aí, ó, potencial externo ao condutor esférico.
né? Então a gente tem um condutor esférico aqui, de raio R, e um ponto P distante, né, do centro desse condutor esférico. Então a gente está num ponto maior do que seu raio, né? Então vale a relação potencial igual a K vezes Q sobre D. Nessa análise a gente considera que toda a carga elétrica, né, está centralizada no interior da esfera, né? O potencial interno e na superfície do condutor esférico, a gente já viu, é o mesmo, né? E ele vai valer V igual a KQ sobre R, né? A distância que a gente tem aqui da borda, né, até o centro do nosso condutor. Nele o campo interno, campo elétrico interno é nulo, né? E o potencial elétrico interno é igual ao da superfície do condutor. Então qualquer ponto que eu pegar dentro do condutor aqui, ó, P1, P2 ou P3, eles vão ter o mesmo potencial elétrico, né? Então, ó, se C é igual a Q sobre V, a gente tem que V é igual a K vezes Q sobre R, substituímos ali, né, em V. A gente vai ter que o C é igual a R sobre K. Então, vai depender da constante eletrostática do meio e do raio aí, né? Então, capacitância depende do raio da esfera, né, que vai definir seu volume, e o seu meio de imersão. Condutores conectados. É o que interessa para a gente aí. Então, nós temos dois condutores aqui, né, V1 e V2 representam aí os potenciais elétricos, né? Então, ó, a capacitância é representada por C1 e C2 e as cargas elétricas Q1 e Q2, inicialmente, né, considerando os dois condutores isolados. Conectando um fio, né, condutor com capacitância desprezível entre os condutores, ocorre a distribuição de cargas. Após a distribuição de cargas, o condutor 1 vai ficar com a carga Q'1 e o condutor 2 com a carga Q'2. E a distribuição de cargas, né, ocorre até o momento em que seus potenciais se tornam iguais. Então, V1 fica igual a V2. Então, vamos lá. Então, pelo princípio da conservação de carga elétrica, a quantidade de carga inicial tem que ser igual à quantidade de carga final. Então, eu tenho que dois corpos inicialmente, né? No final também tem dois corpos. Q1 e Q2 são as cargas iniciais e depois as cargas finais é Q'1 e Q'2. Então, Q é igual a C vezes V, né? Então, a gente substitui aqui Q1 igual a C1 vezes V1, Q2 igual a C2 vezes V2. Então, substituímos também Q'1 e Q'2, que vai ser igual a C1 vezes V, que o potencial dos dois aqui vão ser iguais, né, ao final, e C2 vezes V. Então, a gente tem aí C1V1 mais C2V2, colocando em evidência o V, né? A gente tem C1 mais C2 aqui dentro dos parênteses. Então, a gente tem que o potencial final aí de dois condutores conectados vai ser C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 sobre C1 mais C2. E a aula eu vou parar por aqui. A gente continua na próxima, definindo aí mais propriedades dos capacitores.